A senhora está sem áudio, professora. Pronto. Pronto, pessoal. Boa noite, tudo bom? Iniciamos a nossa gravação e nós vamos iniciar hoje a apresentação dos trabalhos, que é a nossa avaliação final da disciplina, pelo grupo A Evolução do Direito Digital no Brasil. Vou iniciar a apresentação. Aqui. E agora eu vou iniciar o cronômetro, certo? Preparados? Sim. Pronto, podem iniciar. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Professora, eu queria pedir permissão à senhora para falar aqui um pouco da estruturação do nosso trabalho e, posteriormente, começar, de fato, o trabalho em si. Tranquilo? Se for dentro dos 20 minutos, já Tranquilo. iniciou. Pode falar. Professora, me chamo Stael, sou do grupo Os Fortes. Logo em seguida, meus colegas, os demais colegas irão mencionar os nomes dos demais. Professora, nós começamos aí com o título do nosso trabalho, tentamos deixar ele bem relevante, bem aparente, mudando a cor para chamar a atenção. Em seguida, a gente colocou os pesquisadores e logo após vem a parte da estruturação acadêmica da pesquisa, que nós dividimos com os itens básicos do trabalho, né, que é a introdução, onde a gente tentou colocar os dados mais relevantes, os objetivos. Nós propomos 3 objetivos por entender que era o mais adequado para o trabalho. A metodologia, resultado e discussão, na metodologia a gente destacou os caminhos que a gente usou para desenvolver o trabalho. Resultado e a discussão, considerações. Eu não coloquei conclusão por ser um trabalho, eu acho que aí é só o início. Tá ok, professora? Nós não colocamos conclusão por achar dessa forma, entender dessa forma. E a parte das referências, onde a gente destacou as principais fontes do nosso trabalho. Tranquilo? E nós vamos começar, de fato, agora o trabalho em si, onde quero começar aqui pela introdução. Devido ao avanço da tecnologia e à crescente digitalização das relações sociais e comerciais, o direito digital virou uma área essencial para regulamentar o uso da rede, proteção de dados, crimes cibernéticos e transações eletrônicas. No Brasil, esse campo jurídico progrediu significantemente, com os marcos importantes, como o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, de 2014, e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, de 2018. Essa evolução reflete a necessidade de equilibrar inovações tecnológicas com direitos fundamentais, garantindo a segurança jurídica e a proteção aos usuários no ambiente digital. A gente destacou pontos relevantes aí, o avanço da tecnologia e essas leis, né, na legislação que foram criadas, professores. Aí, se a senhora tiver alguma indagação, se não, eu gostaria de passar para o outro colega.
Como a gente combinou, eu não vou fazer interrupções no tempo de vocês, então podem seguir. Tranquilo, obrigado. Ok, eu sou o Carlos Júnior. Eu vou dar continuidade aqui. Então, o trabalho ele tem como objetivo analisar a evolução do direito digital no Brasil, destacando, como o Estel falou anteriormente, os marcos legislativos, desafios nas aplicações das normas e tendências futuras para a regulamentação do ambiente digital. A metodologia que foi usada para a elaboração do pôster foi adotada uma abordagem qualitativa e exploratória, baseada nos seguintes métodos. Pesquisa bibliográfica, né? Foram analisados livros, artigos acadêmicos e legislações relevantes, como o Marco Civil da Internet, né, que é a Lei 12.965 de 2014, a LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, que foi a fim de entender a evolução normativa do direito digital no Brasil, né? Foi feita uma análise documental, né, que foram examinados documentos jurídicos, jurisprudências e regulamentações expedidas por órgãos como o Superior Tribunal de Justiça e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, permitindo uma visão sobre as aplicações das normas nesse país. Estudos de casos. Foram investigados casos emblemáticos de crimes cibernéticos, vazamento de dados e decisões judiciais para ilustrar os desafios e avanços da legislação digital no Brasil. Comparação temporal. Foi realizada uma análise da evolução histórica do direito digital, identificando mudanças na legislação e nos desafios jurídicos desde a popularização da internet até os dias atuais. Essa metodologia permitiu traçar um panorama da evolução do direito digital no Brasil, destacando marcos importantes e os impactos regulatórios no contexto jurídico e tecnológico. Eu sou o Diego e vou falar um pouquinho agora dos resultados e a discussão. O Marco Civil da Internet garantiu direitos fundamentais no ambiente digital, enquanto a Lei Geral de Proteção de Dados estabeleceu regras para o tratamento de dados pessoais, fortalecendo a privacidade dos cidadãos. Desafios jurídicos. Com a rápida evolução da tecnologia, veio também a dificuldade para controlar e fiscalizar a internet, levando a uma maior complexidade na aplicação das normas, que agrava os conflitos existentes na rede, além de haver outras legislações que acabam dificultando chegar a um consenso mútuo. As tendências futuras vem o fortalecimento da segurança cibernética, a regulamentação de inteligência artificial, debate sobre a liberdade de expressão dentro das redes. São alguns dos desafios que devem ser pautados no futuro do direito digital no Brasil. Boa noite a todos, boa noite, professora. Meu nome é Carlos Lopes. Eu fiquei responsável aí para apresentar a conclusão e considerações finais, que mostra que o direito digital no Brasil tem avançado para acompanhar a transformação digital, mas também enfrenta desafios como a adequação às mudanças tecnológicas e a necessidade de atualização constante da legislação. O fortalecimento da ANPD, a criação de novas políticas de proteção de dados e combate a crimes cibernéticos serão fundamentais para um ambiente digital mais seguro e ético. Numa conclusão, professor, a gente debatendo, nossa equipe, a gente chegou a uma conclusão de que o direito digital no Brasil ele tem passado, após esse pôster que a gente pôde observar, tem passado por transformações significativas, né? E para acompanhar essa crescente evolução tecnológica, embora os avanços sejam notáveis, né? A gente não pode dizer isso, que teve avanços notáveis, mas ainda existem muitos desafios importantes para serem vencidos. Entre eles, eu destaco
a adequação às rápidas mudanças tecnológicas e também a necessidade de atualização constante da legislação. No contexto geral, o fortalecimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que eu acho que poucas pessoas já ouviram falar sobre ela, desempenha um papel crucial nesse sentido. Além disso, a criação de novas políticas voltadas para a proteção de dados pessoais e também o combate eficaz aos crimes cibernéticos são medidas também indispensáveis. Isso dentro de um contexto nosso, do grupo, a gente debatendo. Esses esforços são essenciais para promover, né, um ambiente digital ainda mais seguro e ético, assegurando que os direitos dos cidadãos sejam protegidos no mundo digital. Um contexto aí, né, um pequeno resumo do que a nossa equipe pôde observar com a realização desse trabalho magnífico, a qual a gente agradece à senhora, né, por aulas tão magníficas, tão pontuais, onde abriu a mente, né, da gente para muitos assuntos importantes, sendo um desses. Eu vou passar agora para o Wagner Charles, que vai falar sobre as referências. Boa noite aos colegas, professora. Me chamo Wagner Charles. Fiquei com a parte de referências. Foi dito aí antes sobre a lei do Marco Civil da Internet, que foi a 12.965 de 2014. Ela foi criada para estabelecer o direito ao exercício da cidadania nos meios digitais, além da diversidade e da liberdade de expressão na internet. A lei 12.925, o Marco Civil da Internet, é uma lei que estabelece os princípios, as garantias, os deveres e os direitos no uso da internet no Brasil. E o Marco Civil da Internet tem como princípios essenciais a garantia de expressão, comunicação, a manifestação de pensamento, a proteção de privacidade dos usuários e de seus dados pessoais, garantindo a neutralidade da rede, né? E também as autoridades nacionais de proteção de dados de uma autarquia federal de natureza especial do Brasil, que atualmente vincula ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e foi fundado no dia 27 de dezembro de 2018 para a proteção de dados pessoais. Então, assim, a gente tem na nossa internet ainda tem ainda vários meios de burlarem, de entrarem, e a gente tem que estar sempre se defendendo. Por isso que existem as leis para que seja corrigido, né? Ok? Completou aí? Pronto, pessoal, obrigada. Vocês fizeram no tempo correto. Parabéns pela apresentação. Como informado na aula passada e também nas orientações que eu dei para vocês, a composição da análise do trabalho será a apresentação e também a correção do trabalho que eu farei posteriormente, né, não agora, no momento da aula, vou analisar todos os trabalhos, fazer as correções da introdução, da metodologia, das considerações finais, das referências, se está de acordo com a BNT, certo? Essas correções eu farei posteriormente, não será agora na aula. Agradeço pela apresentação de vocês, muito obrigada. Vamos passar para a próxima equipe, certo? A gente que agradece, professora. Muito obrigado. Pronto. E em relação à correção, feedback, será feita a correção do trabalho e, posteriormente, será colocado no sistema da faculdade, certo? Assim como ocorre nas outras disciplinas de avaliação, a gente vai fazer a correção depois, farei a correção de cada trabalho após a aula. Aqui será o momento apenas da apresentação. Certo? Tá ótimo, professora. Pronto. Agora, pessoal do grupo 1, a criminalização do feminicídio, avanços e desafios. Todos estão presentes? Ellison presente. Willy presente. Jota presente. Francisco presente. Bruno presente. Pronto. Felipe presente.
José Maria? Eu acho que está faltando só o José Maria entrar. Ele relatou que a internet dele estava ruim. Não sei se ele vai. Pronto, Danilo está comunica com presente. ele para saber se ele vai conseguir entrar agora, se ele está com a internet agora. Por favor. Pessoal do grupo 2, do grupo 3. Leidinha, Paloma, Monize, Cleison, Karine, Raquel e Darlan. Já tem alguém do grupo aqui presente? Professora, está faltando apenas Karina. Eu não estou conseguindo falar com ela. José Maria. Também mandei mensagem, ela não. José Maria também, não consigo falar com ele. Pronto. Como o Zé Maria já entrou aqui na turma e até saiu, caiu pela internet, vamos aguardar um pouco para todo mundo apresentar. Tudo bem. Pessoal do grupo 3, se conseguir contato com a Karine, acho que é ela que falta. Por gentileza, informando, a gente vai aguardar um pouco para todos poderem apresentar, certo? Estamos tentando, o grupo 3. Só informando que, ao final, faremos a presença, considerando presentes todos que apresentarem, certo? Porém, ao final, faremos a presença da chamada aqui no chat de quem não apresentou o trabalho, mas esteve aqui presente para garantir sua presença. Certo? Combinado? Tudo bem. Os caros colegas tentem aí um contato com o José Maria, porque eu, de fato, não consigo. Eu também já tentei ligar aqui para ele, mas ele está fora de área, pelo que a chamada fica só ligando.
Pessoal do grupo 3, vocês conseguiram contato? Professora, nós não conseguimos, mas por nós podemos começar, porque ela está sem internet e não nos avisou nada, então. Grupo 1 também está disposto a fazer a apresentação, mesmo sem o colega conseguir entrar. Certo. Mais cedo vocês falaram com eles informaram se iriam participar, só para... Iria sim, a Karina iria sim, já tinha a parte dela, tudo ok. E José Maria? José Maria Inclusive, também estava disposto a participar. Certo, a gente vai esperar então 5 minutos e iniciaremos, ok? Pode falar. O Zé Maria comunicou aí antes que está com problema na internet dele lá, né, professora? Não sei se a senhora viu. Sim, estamos cientes. Ele entrou aí e disse que estava com problema na internet. Geralmente aqui, nessa região, a gente tem sérios problemas com a internet, infelizmente. Certo. Pessoal, vamos esperar até às 17h10 para os alunos não ficarem prejudicados, já que a apresentação conta 2 pontos na nota. Então, quem não apresentar hoje não terá esses 2 pontos na sua nota. Professora, então, por gentileza, a senhora poderia só dizer o tempo do nosso trabalho, da apresentação, por gentileza? Certo. 14 minutos. Na verdade, faltou 7 minutos e 54 segundos. Então, vocês fizeram em 15 minutos e 6 segundos. Tá ok. Show 15 de bola. minutos não, gente. Péssima em matemática, humanas. Tá fazendo igual o Matuto, tá vogando. Perdão. 12 minutos e 6 segundos, o tempo de vocês. Para José Maria, nós vamos ter que dar um desconto aí para ele, porque lá onde ele mora, o Fantástico só passa lá às quartas-feiras. Diz que ainda está passando o carnaval lá, né, pastor Elis? Pois é. Eles ainda estão, agora que estão vendo carnaval. A globeleza. Rapaz, Danilo ficou chateado aí com essas conversinhas aí, viu? Não, Danilo é mais de perto, né? Não, mas aqui em Irapuã eu concordo com o pastor aí. Estael querendo aprontar aí. Eu não queira botar Danilo para Irapuã Pinheiro, não, porque ele é de Solonópolis. Por favor, aceita a Moniz, ela está tentando entrar na aula. Na realidade, Danilo, lá não é nem Irapuã, é Três Riachos. Peçam para ela solicitar novamente, porque aqui não apareceu a solicitação. O povo falso, quando Zé Maria chega, José, rapaz, não sei o quê, assim mesmo. O embargador vai jogar a terra até na aula, rapaz. Mas vocês ficam falando que o rapaz gosta de jogar um negócio, como é que ele joga sem ter internet? Rapaz, eu estou começando a acreditar numa tese de Zé Maria, eu sou o pastor Jota. Aí só porque o homem é desembargador, meu amigo, vai punir para lá, ele é quem joga terra, rapaz, no grupo. Pessoal, vamos só fazer silêncio para a gente esperar o pessoal chegar? Obrigada. A Moniz ainda não solicitou a participação dela, gente. Vocês podem informar?
Pronto, pessoal, 7h10, então vamos iniciar, certo? Grupo 2. Muito bem. Boa noite, professora. Boa noite a todos os colegas. O nosso grupo escolhemos esse nome aí como os guerreiros. O nosso tema é a criminalização do feminicídio, avanços e desafios. Os autores, que são os componentes do grupo: José Maria Guedes, Emerson Mota, Willy Nogueira, Francisco Josbair Lopes, Danilo Rodrigues, Francisco Antônio de Brito, Antônio Bruno França de Oliveira Leal e Felipe Duarte Nogueira. Nossa professora orientadora, professora Bruna Ferreira de Araújo Bezerra. O nosso trabalho está estruturado também em introdução, metodologia, os resultados e discussão, conclusão e referências. É da introdução onde nós apresentaremos os objetivos da nossa pesquisa. Na metodologia, a gente vai dizer o que foi, quais foram os critérios de inclusão e de exclusão dos trabalhos pesquisados. Nos resultados e discussão, nós apresentaremos os avanços que foram identificados e também os desafios. Enfim, chegaremos à conclusão, bem como as referências exigidas no trabalho. Então, a partir de agora, os colegas estão aí já cientes de suas partes do trabalho, fiquem à vontade para realizar aí as ideias, né, na apresentação. Boa noite. Tanto ouve bem? Alô? Estamos ouvindo, Felipe. Fica à vontade. Perfeito. Boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe. E a gente ficou com a parte da introdução. E, basicamente, em resumo, o feminicídio, a violência contra a mulher se tornou uma temática de grande proporção na nossa sociedade em que nós vivemos, né? Pois a criminalização do feminicídio se tornou um marco que busca pela igualdade e pela justiça, né? Buscando punir de forma correta e adequada desses tipos de crimes. E no estado do Ceará, basicamente o direcionamento é para as políticas públicas que buscam reduzir esses tipos de crimes e proporcionar proteção para as mulheres. Boa noite, pessoal. Meu nome é Francisco Antônio de Brito. Fiquei com a introdução juntamente com o Felipe. E a conclusão da introdução é um estudo, né, que tem como objetivo analisar os avanços, desafios relacionados à criminalização do feminicídio. Nosso post ele tem base em publicações científicas, né, recentes, avaliando a eficácia das medidas protetivas e dos equipamentos especializados. Um exemplo que temos é a Casa da Mulher Brasileira, no contexto cearense. É uma problemática muito triste, né? As estatísticas aí no nosso meio, a gente vê notícias relevantes aí, e essa pesquisa ela nos leva a entender qual o problema, né, que agrava a situação desse tema. Bom dia, professora. Boa noite, né? Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Vou falar aqui da parte do ponto dos resultados da discussão. E, assim, com relação aí à análise que foi feita, né, com base nos artigos que foram citados pelo colega Francisco, foi constatado que, de fato, houve alguns avanços, né, como o reconhecimento legal por parte da Lei Maria da Penha, em 2006, também a questão da Casa da Mulher Brasileira, que é uma política pública aí criada em 2013, e especificamente também no ano passado, a questão daquela lei, deixa eu
até pegando o número aqui da lei, é a 14.994, que é uma lei conhecida como pacote antifeminicídio, que aumentou muito a pena para feminicídio, né? Passando para, no máximo, até 40 anos. Mas, ao mesmo tempo, também se constatou que algumas dessas práticas elas têm se mostrado um tanto ineficazes, né? Especificamente essas medidas protetivas, às vezes, dessas leis, elas não têm trazido o resultado que se esperava, né? Também a cultura da impunidade no país, ela reforça esse senso de que talvez não esteja havendo muito avanço, e também a questão das desigualdades regionais, que são bem fortes no nosso país. E aí eu passo a palavra aí para os colegas que vão abordar os dados estatísticos. Boa noite, professora. Calma aí, Willi. Perdão. Boa noite, professora, também os demais colegas, que é o professor Jota e também fazendo parte do grupo. E ficamos aí, eu, o Bruno e o Willi, para discernir sobre os resultados e discussões. Então, a parte abaixo aí, basicamente, ela traduz o que o colega Bruno acabou de frisar, né, que a gente dividiu aí em duas subseções: avanços identificados e desafios encontrados. E dentro desses avanços identificados, já foi, inclusive, até já citado, o grande marco de todos eles, que é a Lei Maria da Penha, que é 11.340, que trouxe um avanço bem significativo, que ela no seu artigo 7º, ela cataloga as formas de violência, classificando em 5, né? Violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Depois nós tivemos aí o avanço com a Lei 13.104, de 2015, que alterou o Código Penal, que era a lei do feminicídio. Também a própria Lei Maria da Penha sofreu algumas alterações, e algumas delas bem significativas. Eu gostaria de citar duas aqui. E uma é a Lei 13.505, de 2017, que ela acrescentou alguns dispositivos no que se referia à questão do atendimento policial às mulheres que eram vítimas de violência, trazendo uma especialidade, preferencialmente para servidoras do sexo feminino, atenderem essas mulheres vítimas de violência. E quando se trata de desafios, dentro aí a efetividade das medidas protetivas, desigualdades regionais e cultura da impunidade, há uma lei que sancionada em 2018, que trata exatamente sobre essa questão da efetividade das medidas protetivas. Foi um caso ocorrido com uma mulher vítima de violência pelo seu ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento, e ela foi assassinada na rua, e no bolso da vestimenta dela foi encontrada a medida protetiva. Ela andava de posse da medida protetiva. Então, por causa disso, foi criada a Lei 13.641 de 2018, que altera, né, a Lei Maria da Penha. O objetivo era tipificar o crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência. Alterou lá o artigo de número 24. E para finalizar a minha participação aqui, só refrisando, reafirmando aí o que o Bruno falou sobre políticas públicas e infraestrutura, que foi o caso da criação da Casa da Mulher Brasileira, né, que iniciou a sua construção em 2013 e finalizou lá em 2018, e o fundamento, né, na realidade, o objetivo dessa casa é auxiliar as mulheres de forma jurídica, psicológica, e também visando inserir essas mulheres vítimas no mercado de trabalho por meio de capacitação profissional. Então, um avanço bem significativo que nós tivemos, dentre tantos outros que nós tivemos. E só para finalizar, quando se fala da cultura da impunidade, há um dado de 2022 do estado do Ceará, que é, na realidade, sobre a questão da violência da mulher dividida por macro-regiões. Ou seja, a região de Fortaleza é onde tem o maior índice de violência contra a mulher, 415 por 100 mil habitantes, seguida por Norte, depois vem o Cariri em terceiro, Sertão Central, que é o nosso, fica em quarto lugar, com 175 vítimas por 100 mil habitantes, e, por último, o litoral leste, Vale do Jaguaribe, aliás, nós somos a região do Sertão Central, somos a região mais favorecida, no sentido da punibilidade, no sentido de número de casos.
Boa noite, professora. Meu nome é William Anderson, né, dando procedimento aqui, vou ser breve com a minha participação para não tomar muito tempo dos meus colegas, certo? Como a gente pode ver aí, né, no nosso post, nesses gráficos que estão logo a seguir, de acordo com o Observatório dos Indicadores de Direitos Humanos, né, foram registrados aí 3.661 casos de violência contra a mulher, né, no estado do Ceará entre 1º de janeiro a 30 de setembro de 2023, né? E a gente pode ver que teve aí, o Ceará registrou, né, 207 casos a mais, o que representa aí um aumento de 21,5% em relação, né, ao ano de 2023, ou seja, no ano de 2024, esse número, né, de casos de violência contra a mulher, ele aumentou, como é que eu posso dizer? Aumentou muito, né? Não encontrei a palavra aqui, perdão, mas aumentou bastante. E 45 desses 207 casos, eles foram classificados como feminicídio. E, embora os meus colegas já até falaram, e estava aqui nas minhas anotações também, a questão do avanço, né, relacionada à lei Maria da Penha, a lei 11.340, como o pacote antifeminicídio, né, que, como o Bruno falou aí, traz essas penas mais rigorosas, né, para esses agressores. Também esse reconhecimento do feminicídio como um crime autônomo, né, embora tenha tido todos esses avanços, a gente vê, né, que esses casos eles aumentaram. Então, assim, esse estudo, acredito que possivelmente essa equipe vai colocar esse estudo adiante, traz aí para a gente essa discussão, né, entre esses avanços e desafios, mas, consequentemente, também aí um registro de que o feminicídio e essa violência contra a mulher, ela aumentou significativamente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Danilo. Eu vou falar sobre a metodologia do nosso post. Bom, para que possamos, né, desenvolver essa nossa pesquisa, realizamos uma revisão sistemática de literatura, que foi analisando 5 artigos científicos que encontramos no Google Acadêmico. Estabelecemos alguns critérios para a seleção desses artigos, que só um momento. Escolhemos alguns trabalhos publicados nos últimos 2 anos, que tratassem só do estado do Ceará e que fossem artigos científicos, que eles são mais objetivos e trazem análises mais profundas. Optamos também por não utilizar monografias e teses, já que eles costumam ser mais longos e nem sempre tão específicos para o nosso objetivo. Os artigos que escolhemos abordam temas muito importantes, como a eficácia das medidas protetivas. Também teve as mudanças nas legislações após a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, além do papel das instituições especializadas no combate à violência de gênero. Professora, no nosso caso aí, a conclusão e considerações finais tinha ficado a cargo do nosso colega Zé Maria. Eu vou ler aqui para a gente não perder tempo. Então, aí as conclusões e considerações finais: apesar dos avanços alcançados na criminalização do feminicídio e na criação de mecanismos de proteção às mulheres, o Estado do Ceará ainda enfrenta desafios relacionados à efetividade das medidas protetivas e à consolidação de políticas públicas integradas. Este estudo reforça a relevância de investimentos em capacitação, infraestrutura e conscientização social como ferramentas fundamentais para o enfrentamento da violência de gênero. Sugere-se que futuras pesquisas explorem a relação entre os desafios identificados e a cultura local, bem como propostas inovadoras para fortalecer o sistema de proteção às mulheres.
Ok? Ok, professora. Aí estão as referências relacionadas aos artigos científicos que nós fizemos a pesquisa no Google Acadêmico, e aqui nós encerramos, então, a nossa apresentação, visto que o colega Zé Maria está tentando realmente entrar aí a todo custo, mas, infelizmente, ele não está conseguindo por conta da internet. Então, nós finalizamos aqui a nossa apresentação. Obrigada, pessoal. Vocês fizeram em 14 minutos e 48 segundos. Muito bem a apresentação, mostrou que vocês realmente têm conhecimento do trabalho. Lembrando que agora, né, a nossa avaliação é a análise da apresentação de vocês, e eu ainda vou analisar o trabalho depois de cada tópico, cada aspecto dos critérios de avaliação, certo? Certo, muito bem. Então, vamos passar para a próxima equipe. Esse foi o grupo 1, e agora a gente vai passar para o grupo 3. Lei Maria da Penha, violência contra a mulher e o período da pandemia Covid-19. Todos estão presentes? Cleison, sim. Leidinha. Sim, só não Karina. Não conseguiram contato, né? Não. Não. Pronto, eu vou colocar o cronômetro. Vocês estão preparados? Sim. Podem iniciar. Pronto. Boa noite, professora Bruna, e a todos os colegas. Nosso trabalho tem como tema a Lei Maria da Penha, violência contra a mulher e o período da pandemia do Covid-19. Nosso trabalho ele teve como base a Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, e iremos tratar aqui dos mais diversos tipos de violência contra a mulher, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. É importante ressaltar os artigos 5º e 7º desse dispositivo, pois, historicamente, tivemos muitos avanços no que trata da legislação de proteção às mulheres contra esses tipos de violência. No período pandêmico, não só aumentou, como também ele nos leva a refletir o quanto as pessoas estão adoecidas e tornando-se violentas devido a inúmeros fatores. O aumento da violência não está no sentido da efetividade da lei, e sim na vulnerabilidade psicológica de todos nós. Eu fico feliz que até o grupo anterior falou da Casa da Mulher Brasileira, né, a Casa da Mulher Cearense, e assim, eu pude contribuir com o meu município, né, sendo a primeira secretária das mulheres aqui do meu município, e onde deixei já algo concreto que vai ser inaugurado agora, que é a Casa da Mulher Solonopolense, porque nós temos a Casa da Mulher Brasileira, nós temos a Casa da Mulher Cearense em Fortaleza, e todos os municípios que assim desejem buscam ter a Casa da Mulher para o seu município, onde nós teremos a viatura da Lei Maria da Penha, né? Passando aí a fiscalizar mais de perto os casos de criminalização. Pois eu acredito que só através da educação e da reflexão nós poderemos diminuir essas incidências, né? Eu peço que continuem atentos para que os nossos colegas possam fazer as demais apresentações e dizer também que o Ministério Público ele tem um programa também não só voltado para as mulheres, mas um grupo reflexivo para os homens que cometem algum tipo de violência para com as mulheres. E eu também estou fazendo parte desse grupo. E eu acho que assim é o nosso dever, quanto cidadão, cidadã, buscarmos contribuir com a sociedade de alguma forma, né? Então, um tema muito relevante para estarmos estudando aqui. Vou passar para o meu colega Darlan, que quem iria ficar com essa parte seria a Karina, mas como ela não pôde participar, ainda não sabemos o motivo, né? Mas o Darlan vai apresentar. Muito obrigada. Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer pela atenção de todos. E como metodologia, usamos a pesquisa documental e a revisão sistemática da literatura,
buscando insumos de pesquisa junto ao Google Acadêmico, né? Foi até uma sugestão. Por meio das palavras-chave, que foi como Lei Maria da Penha, né? Feminicídio, mulher, pandemia, artigo acadêmico, no idioma português do Brasil. Trabalho publicado durante o ano de 2024 e dentro do espaço geográfico, né, Brasil. Com critério de exclusão, como eram muitos, utilizamos apenas trabalhos publicados no ano de 2024, para não ficar muitos anos e ficar muitos trabalhos extensos. O que deu um total de 647 trabalhos, mas ainda seria uma quantidade muito grande, né? E utilizamos critério de exclusão complementar, que cada colega analisou 20 trabalhos e selecionando cada qual um trabalho, né? Cada colega selecionando desses 20 trabalhos, um trabalho. Eu vou passar a palavra para o próximo colega. Boa noite, meu nome é Cleison Pereira, eu fiquei com os resultados de discussão, né? Ainda saindo da metodologia, entrando no resultado de discussão, no final, cada um escolheu 6 artigos, cada um escolheu um artigo, haviam ficado 6 artigos, e nós acabamos, por alguns critérios, eliminando mais 2 artigos, enxugando mais o trabalho, né, mas não sem diminuir a qualidade. Então, foram os 4 melhores trabalhos assim, que nós escolhemos. No trabalho 1, falando primeiramente em linhas gerais, na conclusão do trabalho 1, nós tivemos as palavras-chave. Apesar da evolução da lei, durante a pandemia tivemos aumento dos crimes, né? No trabalho 2, temos como palavra-chave ciclo de violência e vulnerabilidade devido ao isolamento social. No trabalho 3, nós temos palavra-chave medida protetiva de urgência e fatores que reduziram a eficácia dessas medidas. E no trabalho 4, nós tivemos como palavra-chave violações dos direitos das mulheres, que ainda são crescentes, necessidade de ações que mudem essa realidade. Voltando aqui ao primeiro trabalho, né, cujo título é Violência Doméstica contra a Mulher, efetividade da Lei Maria da Penha durante a pandemia do Covid de 2019, da Observatório da Economia Latino-Americana. A Lei Maria da Penha tem como fundamento constitucional, né? Mas apesar das evoluções da lei, durante a pandemia tivemos aumento dos crimes envolvendo violência doméstica, inclusive feminicídio. Na conclusão 2, do trabalho 2, cujo título é O crescimento do feminicídio durante a pandemia e pós-pandemia, da revista Prime, em PDF, tivemos que, de forma resumida, temos o ciclo de violência, né, como um padrão recorrente, onde existe a tensão crescente, a explosão e a calmaria, voltando a se repetir o ciclo. E que durante a pandemia houve vulnerabilidade da rede de apoio às mulheres devido ao isolamento social. Foi a conclusão do trabalho 2. O trabalho 3, com o título A Ineficácia das Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha, fala sobre as medidas protetivas de urgência, que são um importante instrumento da Lei Maria da Penha, né, na proteção das mulheres. Apesar disso, fatores como desconhecimento da lei pelas mulheres, ausência de fiscalização, insuficiência da estrutura para acolher mulheres, acabam por reduzir a eficácia dessas medidas protetivas. E no trabalho 4, deixa eu ver aqui.
E no trabalho 4, que o título é Violência Doméstica contra as Mulheres, no período da Covid, uma análise dos mecanismos jurídicos e das medidas de proteção, nós temos que, apesar da Lei Maria da Penha, as violações dos direitos das mulheres são crescentes, vide o período pandêmico, o que demonstra a necessidade de ações que mudem essa realidade, né? Fomentando a cultura de respeito e igualdade e políticas públicas que se antecipem à violência. Essa foi, encerrando a parte da discussão. Passo aqui para a colega Paloma. Conclusão. Boa noite, professora, boa noite a todos os colegas, em especial a minha equipe. Dando continuidade à fala do meu amigo Cleilson, eu fiquei com a conclusão, né? Que se trata de que, com fundamento constitucional, a Lei Maria da Penha, número 11.340/2006, foi um marco para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nas suas diversas formas. A Lei 11.340/2006 vem evoluindo ao longo do tempo, com diversas alterações constitucionais. No cerne dessas leis estão as medidas protetivas de urgência, que visam, dentre outras medidas, afastar o agressor do convívio com a vítima, proibindo-lhe determinadas condutas, como a aproximação da ofendida. Apesar disso, no período pandêmico, tais ferramentas foram insuficientes na proteção da mulher. Ao contrário, houve aumento das diversas formas de violência, o que se deve, dentre outros fatores, ainda falta o conhecimento da sociedade quanto à Lei Maria da Penha, a ausência de fiscalização pelo poder público e a falta de estrutura pelo acolhimento das vítimas. Portanto, a efetividade da proteção à incolumidade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral das mulheres passa por políticas públicas de educação da sociedade com a devida disposição orçamentária pelo poder público. Então, eu concluo aqui minha fala, passando para a minha amiga Monize. Só um minutinho, gente, que eu tô com um problema aqui na minha internet, mas já vou iniciar, tá? Professora, a senhora parou? Porque qualquer coisa Darlan pode apresentar os gráficos e aí é o tempo que Monize leva aí. Pronto. Darlan, apresenta. Posso, gente, posso. É porque a minha internet está horrível aqui desde o início da aula, mas vai dar certo. Posso iniciar? Pronto, pode iniciar. Boa noite, me chamo Monize. Vou falar sobre as referências que foram citadas durante a nossa apresentação. E logo em seguida que eu falar sobre as referências, logo a mais tem os links que vocês podem estar acessando caso desejem, certo? Um dos temas abordados foi sobre a violência doméstica contra a mulher, efetividade da Lei Maria da Penha durante a pandemia do Covid-19 no Brasil, encontrado no Observatório de Laiconomia Latino-Americana. O site está disponível logo abaixo. Outra referência foi o crescimento do feminicídio durante a pandemia e pós-pandemia, na revista Prime, vocês encontram em PDF também. Em seguida, a ineficácia das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, que está disponível também no site. E, por último, e não menos importante, violência doméstica contra mulheres no período da Covid-19, uma análise dos mecanismos jurídicos e das medidas de proteção às vítimas. No mais, é isso. Muito obrigada. Dando continuidade no gráfico, nós pegamos a questão da pesquisa, né? Com a seguinte pergunta: qual foi o tipo de violência sofrida? A gente tendo como resposta física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, NS e NR, que seria não sei ou prefiro não responder. E aí, sobre a física, a gente, na verdade, pegando um pouco no geral,
a gente percebe que todos os resultados, ele tem de forma crescente, né? Ele está de forma crescente. Até em alguns casos, como, por exemplo, na psicológica, ele, entre o ano de 2005 para o ano de 2007, ele cai um pouquinho, mas o avanço dele se torna bem maior do que as outras, né? E a física, por exemplo, ela de um pouquinho mais de 50, ela já foi um pouquinho mais de 70, né? Então, entre o ano de 2005 para 2023, todas essas violências, né, como física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, ela de forma crescente, né, ela vai de forma crescente aumentando. E nós temos como fonte essas pesquisas o Instituto de Pesquisa Data Senado, né? E é isso. Eu acho que, por fim, a gente pode finalizar. Eu acredito que os outros participantes não têm mais nenhuma fala, mas se tiver, eu deixo aberto, né, sobre finalizando minha parte, mas eu acredito que, por fim, eu acredito que ninguém mais tem mais nenhuma colocação, não. Pronto? 14 Pronto, sim, minutos concluído. e 39 segundos, vocês fizeram no tempo certo. Parabéns pela apresentação. Também mostraram conhecimento, apresentaram muito bem. E agora é aguardar a avaliação do trabalho. Eu só tenho uma pergunta para o grupo de vocês. Qualquer um pode responder. Em relação à metodologia, que a gente trabalhou em sala e falou sobre a revisão sistemática de literatura, critérios de inclusão e exclusão, vocês mostraram que fizeram bem, porém, eu só tenho uma dúvida quanto a esse critério de exclusão complementar. Vocês escolheram, cada pessoa, então, escolheu um trabalho. Foi isso? Isso. Sim, professor, foi isso. Pronto, dos trabalhos que vocês acharam, cada aluno, né, cada pessoa da equipe escolheu um trabalho. Isso. Nós éramos a equipe éramos 7 pessoas, né? Mas a Raquel não, infelizmente, não vai continuar esse semestre. Ficamos 6. Cada um ficou com mais ou menos daqueles 647 trabalhos iniciais, cada pessoa ficou com 20 trabalhos para analisar. Aí cada um dos 6 escolheu um trabalho, ou seja, ficaram 6 trabalhos. Só que quando passou para o resultado de discussão, a gente viu que desses 3 trabalhos, alguns se repetiam. Por exemplo, tinha trabalho que falava sobre a eficácia da Lei Maria da Penha durante o período pandêmico. Aí tinha trabalho que falava sobre a ineficácia. Então, falar sobre a eficácia ou a ineficácia é falar sobre a mesma coisa, sobre o ponto de vista com outras palavras, né? Então, nós eliminamos. Dos 6, acabaram ficando 4. Até por conta do tamanho reduzido do pôster, né? Não dá para botar muita coisa. Era só para esclarecer mesmo, para entender esse critério que vocês usaram, mas a correção eu vou fazer lendo o trabalho, e depois vocês vão ter o feedback de vocês, mas obrigada pelo esclarecimento. Okay. É isso, pessoal, obrigada. Vou falar aqui com o Zé Maria mais uma vez, para ver se ele consegue entrar. Mas podemos fazer a chamada, certo? Vocês podem colocar o nome de vocês aqui na chamada. Lembrando que eu considerei já presentes todo mundo que apresentou.
Pronto, pessoal. Fico só aguardando o nome de todos aqui na lista de presença para conferir se tem mais alguém que não apresentou, mas estava presente para receber a presença. Agradeço ao trabalho de todos, a contribuição de todos nesse semestre, nesse módulo. Hoje é a nossa última data do módulo. Durante a semana, eu vou fazer as avaliações e lanço as notas. Deixo só aqui o convite a vocês, caso alguém queira, tiver gostado de pesquisar, tiver gostado dos trabalhos que desenvolveu, fica o convite para a gente continuar a pesquisa que vocês fizeram, desenvolver melhor, aumentar esse trabalho, fazer um artigo científico, publicar na revista da faculdade. Então, quem tiver esse interesse, quem tiver gostado, quem quiser continuar, fica o meu contato, vocês podem entrar em contato comigo e a gente pode combinar de como fazer essa orientação e fazer um artigo científico que seja publicado na faculdade. Pode falar, Cleison. Esse pôster, professora, ele não vai ser publicado ou ele não é publicável? Esse pôster, a Stephanie, a coordenação, repassou que depois eles iriam combinar com vocês para fazer a apresentação deles e deixar exposto na faculdade. Mas em relação a artigos, a publicações na revista da faculdade, quem tiver interesse, quem tiver gostado dos temas que pesquisou, ou quem tiver outros temas de interesse e quiser estudar mais, eu fico à disposição, podem falar comigo, a gente combina de fazer uma orientação, um trabalho juntos, e a gente consegue publicar, ver como faz para publicar na revista da faculdade, ou até em algum outro congresso que seja uma apresentação virtual, em outra cidade, que aí vocês vão ter essa publicação, e é uma ótima oportunidade e ótimo para agregar no currículo de vocês. Então, fica aqui no final dessa nossa disciplina o meu convite para quem ainda quiser desenvolver os trabalhos, podem entrar em contato comigo, fico à disposição. Muito obrigada pelo módulo de vocês, parabéns pela participação de todos. Eu percebi que a turma veio participando bastante do começo do semestre até agora, muito engajados, a maioria muito engajados ali na aula, tirando as dúvidas, muito presentes, e vocês conseguiram mostrar que vocês estavam bem interessados no trabalho durante o módulo inteiro e agora na apresentação de vocês. Parabéns. Muito obrigado, professora. Quem já deu a presença está liberado. Muito grato pelas orientações e, com certeza, nós escreveremos outras temáticas e aí vamos pedir, sim, a sua colaboração, sua ajuda, sua orientação para futuros trabalhos, tá bom? Muito obrigado por tudo. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Foi um prazer. Boa noite.
Aguardado um tempo de tolerância, como mais nenhum aluno se fez presente, estou encerrando a aula de hoje e as nossas avaliações.